Sejam bem-vindos ao nosso Resenha COP, o videocast oficial do Sistema OCB-RJ. Meu nome é Daniele Martins e o programa de hoje é em comemoração ao Abril Azul, um mês de conscientização sobre o autismo. Para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado, Ana Carolina Pires. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Pires, sou presidente da Coprona em Macaé. E hoje nós vamos falar sobre autismo, pois nós temos várias mães atípicas lá na nossa cooperativa e essa pauta para a gente é muito importante no mês de conscientização do autismo. Hoje estamos recebendo a Marcela Ramos, que é psicopedagoga com ênfase em educação especial, e o Fabiano Barbosa, que ele é especialista em recursos humanos e consultor. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E o interessante é que eles são casados e atuam no mesmo segmento. Então, Marcela, conta um pouquinho pra gente como surgiu esse seu interesse pela educação especial. Então, o interesse surgiu por conta da minha filha, né? A minha filha, ela nasceu, a mãe sempre sabe, e eu percebia que ela era um bebê diferente, mas não tinha nada que alguém aprovasse o que eu estava dizendo. E eu percebi que ela tinha algumas questões que a diferenciavam de outras crianças. E isso me deu um start. E ali eu comecei a estudar por conta própria, a respeito do cérebro, a respeito de infância, marcos de desenvolvimento. E até que a gente chegou ao primeiro diagnóstico, depois ao segundo diagnóstico. E aí eu falei, não, agora eu preciso realmente me especializar. Então eu fui para a área da psicopedagogia e ali eu fiz especializações, entre elas a da educação especial, né, para a gente entender melhor esse universo do aprendizado. Fabiano, você também tem uma história muito interessante, né? No caso, a sua história é a vivência mesmo com o autismo. Conta um pouquinho pra gente. Olá. Realmente a história é interessante porque eu tive diagnóstico tardio. Então, quando a Maria Luísa nasceu, como a Marcela falou, a gente teve essa questão sobre isso. A gente sentia o choro dela, era um choro diferente, era um choro de sofrimento. Quando tinha aquele final de ano, fogos, era um sofrimento muito grande para ela. E a gente começou a estudar sobre, a entender um pouco mais. E no meu caso, né, quando eu descobri porque eu tive uma depressão e uma ansiedade. E aí o psiquiatra ele indicou para poder fazer os testes, né, acompanhamento neuropsicológico, e aí houve realmente o laudo de autismo. Então, para mim foi realmente... a gente sabe que também é a questão genética no autismo, né? Então a probabilidade, né, da Maria Luísa, ela é autista, então eu ser autista também. Mas assim a gente foi seguindo. É um susto, a ficha demora um pouco a cair, mas também responde muitas questões que a gente traz desde a infância. Então eu tinha vários questionamentos, eu achava que era muito estranho, né? Porque eu tinha alguns comportamentos que não eram o mesmo comportamento comum. Exemplo, eu tenho alguma sensibilidade. Então, exemplo, eu não consigo andar descalço. Então, isso desde pequeno, eu não gostava de andar descalço. A Marcela, né, eu falei que ela foi surpreendida porque ela casou com uma pessoa e no meio do caminho ela descobriu, ela foi enganada. Ela se descobriu, né? Falando assim, porque no namoro, gente, é aquilo tudo romântico, né? No noivado, aí quando você casa, aquele encantamento, né? Aquele sonho de eu encontrei meu príncipe. Mas quando autista. Chegou... e quando... Mas continua sendo um príncipe, continua né? Sendo um príncipe. Aí foi aquela questão muito assim, dela falar assim, ó, eu falava assim, eu sou chato. Você quer casar com uma pessoa chata? Mas na verdade depois ela falou assim, você não é chato, você é estranho. Então eu lembro que no início do casamento, ela chegava, porque eu durmo sempre na mesma posição. Sim. Desde criança, sempre do mesmo lado, na mesma posição. Então a gente casou. Então, quando eu fui deitar, e ela, literalmente à noite, ela colocava a mão porque eu não mexia. Ela achava que eu perguntava, será que ele morreu? O que aconteceu com ele? Aí depois ela foi acostumando. Mas, assim, foi um desafio muito grande para mim. Então, eu, na verdade, eu ando descalço, meia, pode ser o calor que for, eu sempre estou de meia. Olha que interessante. E bacana da sua história, né, Fabiano? Porque foi um diagnóstico tardio. E a Ana Carolina, ela já é ao contrário, né? O diagnóstico do filho dela, né, foi quando criança. Conta um pouquinho pra gente como foi esse diagnóstico, como impactou a sua família. O Isaac, ele
nasceu e com 1 ano e 3 meses, na primeira poda neural, ele começou a apresentar regressão. Ele tinha domínio da fala, ele tinha domínio de algumas habilidades já bem consolidadas e ele foi perdendo essas habilidades. Então, o meu filho já foi oralizado, ele já falou, ele já comia tudo, já tinha feito introdução alimentar. E aí começou a surgir a seletividade alimentar, questões como ponta do pé, começaram a surgir questões de muita sensibilidade à luz. Então, eu percebi que ele fechava sempre o olhinho, assim, quando estava um dia muito luminoso, e aquilo era desconfortável. Barulho de motor ligando, barulho de geladeira funcionando, o próprio barulho da geladeira da casa incomodava. Então, isso começou a chamar muito a atenção. E a perda da habilidade da fala foi o start para a gente começar a intervenção. Mas ainda bem que você ficou bem atenta aos sinais, né? Eu acho que é até um sinal de alerta para os pais, sim, né? Que tem, eu vou até conversar, Marcela, agora com você mais sobre isso, porque ainda é um tabu, né? Muitas pessoas ainda desconhecem sobre o assunto. Sim. E aí eu queria que você explicasse melhor o que é o transtorno do espectro autista. Então, vamos lá. Muito bacana e muito importante a gente abordar isso, porque como a Carol falou, a gente tem um padrão que a criança deve seguir, né? Que é o que a gente chama de marcos de desenvolvimento. Se a criança, ela não cumpre o que o marco do desenvolvimento infantil diz que naquela época ela tem que cumprir, então a gente tem que se atentar. Algo está acontecendo. Então, no caso da Ana, o autismo regressivo, ele fazia e parou de fazer, opa, tem alguma coisa. Era para fazer e não está sendo feito, então a gente também tem que prestar atenção. Porque o que é o transtorno do espectro autista? O próprio nome já diz, ele é um espectro. Então, ele é um transtorno neurobiológico. Tá? Ele não é uma doença, ele é um transtorno. E mediante a isso, por ele ser um espectro, e isso a gente veio com essa informação na última revisão do Manual dos Psiquiatras Americanos. Existe um livro chamado DSM-5-TR, e esse livro ele tem todas as informações sobre todos os transtornos mentais. Tudo que você precisa saber sobre a mente, os seus transtornos estão ali. E ele veio nessa última revisão apontando que o autismo ele é um espectro. O que isso trouxe de benefício para a comunidade autista e para o indivíduo autista? A gente começou a entender melhor esse cérebro. Então ele não é mais um transtorno global do desenvolvimento. Ele é um transtorno neurobiológico. Ele tem uma causa genética, ele tem uma causa ambiental, que a gente pode falar um pouquinho depois mais sobre isso, mas acima de tudo, ele é um espectro. Apesar do cérebro ser autista, ou seja, existem critérios diagnósticos que são relatados nesse livro, que é o manual. Esses critérios precisam ser apontados para que o indivíduo seja caracterizado dentro do autismo. E esse espectro nos mostra que, apesar dele ser um autista, ele não vai ser igual ao outro, porque existe uma diversidade. Esse cérebro é único, o indivíduo é único. Então você pode ter, por exemplo, 2 crianças gêmeas, né, nascidas da mesma barriga, univitelina na gestação, iguaizinhos, idênticos fisicamente. Você olha rápido, você não sabe quem é um e quem é outro. Ambos nível 1 de suporte. O cérebro vai funcionar de um jeito. O outro, o cérebro vai funcionar de outro. São autistas, nível 1 de suporte. Ok, é o critério diagnóstico. Mas o espectro faz com que esse cérebro de um responda, aprenda, reaja de uma forma e do outro de outra forma. Isso foi muito importante para a comunidade, porque a gente entendeu os níveis de suporte. 1, 2 e 3. O que é o suporte do autismo? É aquilo que ele precisa para funcionar bem, tá? Eu tô falando assim uma linguagem bem menos técnica possível para que a gente possa levar essa conscientização. Nosso objetivo aqui é esse. Então, é aquilo que faz uma pessoa funcionar ou não. Ela funciona bem sozinha? Ela consegue fazer as coisas sozinha? Então, ela tem um nível de suporte, provavelmente é 1. Ela não funciona tão bem, ela precisa de um pouco de suporte em uma área e outra. Então, ela tem ali o nível 2. E a gente vai para o 3, que precisa de um suporte substancial. É aquele indivíduo que ele vai precisar de ajuda, né? Por quanto tempo e até quando, como, aonde? Aí, depois do diagnóstico, com os tratamentos, o cérebro, por ter esse espectro, ele sai daqui para cá, ele se molda, né? E aí a gente vai cursando para o tratamento
após o diagnóstico. Entendi. E por isso que é muito importante, então, o diagnóstico ele ser realizado o mais precoce possível, Sim. né, para poder dar início a essas terapias. Sim. E você comentou sobre os níveis, né, de autismo. A gente consegue perceber, as pessoas de modo geral, consegue perceber esses níveis ou é algo mais na área médica? Não, consegue. Né? Ainda que você não saiba termos técnicos, mas se você chega numa escola, por exemplo, dentro de uma sala você tem 3 autistas. E aí você tem 2 autistas nível 1 e 1 nível 3. Né? A professora ela pode não entender nada do espectro autista, suponhamos, mas ela vai perceber que aquela criança do nível 1, ela consegue, por exemplo, acompanhar o que está sendo dito sozinha. Ela consegue ficar sentada por mais tempo. Ela tem as limitações, ela tem um suporte ali que de repente pode repetir, por favor, eu tô cansado de escrever, e aí você vai adaptar, você vai xerocar a matéria, o que for. E o nível 3, a professora vai ver que aquela criança ela não consegue ficar parada por muito tempo, ela não consegue ir ao banheiro sozinha, ela não consegue entender a forma que está sendo dita. Então veja bem, não é que não entenda, tá? Isso é muito importante a gente deixar claro, existe inteligência, existe capacitação, mas precisa ser explorado, precisa ser capacitado. Com certeza. Então, ele não consegue desta forma, então a gente vai adaptar para outras, mas a gente consegue ver, né? A criança nível 3, ela tem o que a gente chama dos aspectos clássicos do autismo, é a ponta do pé, é o balançar da mão, que é o flapping, né? A criança que não se comunica oralmente, então nossa, por isso que o nível 1, às vezes a pessoa fala assim, é autista? Porque a gente tem nesse subconsciente o autismo do nível 3, né? Mas o 1, ele é funcional com relação à comunicação oralizada, mas ele tem prejuízos também. Então, o que é importante deixar claro? O autismo mesmo de verdade, o diagnóstico, ele traz prejuízo. Transtorno mental traz prejuízo. Então, por isso que é importante a gente entender os níveis, que grau é esse prejuízo e como nós vamos intervir. Sim. Você poderia citar, assim, porque a gente sabe que ainda tem muitos mitos sobre o autismo. Muitas pessoas ainda desconhecem o assunto. Você conseguiria citar alguns mitos que eles precisam ser desconstruídos? Vou puxar só alguns, porque realmente são muitos, né? Mas esse que eu falei para você é o clássico. Qual é o clássico que as pessoas, a sociedade entende? O autista nível 1 é sempre superdotado. Né? Ele é o do filme, ele é o protagonista da série médica, ele é o cara, ele é muito inteligente. E o nível 3 é aquele que não tem inteligência nenhuma, ele não tem capacidade para absolutamente nada. Então por isso que é o espectro, não cabe numa caixinha. Isso, para mim, é o maior mito que prejudica. Outros mitos como, é uma pandemia, tem gente inventando, aí fica com as pessoas. Mas com relação ao autismo e os indivíduos, esse para mim é o maior mito que precisa ser realmente rechaçado do nosso meio. Porque o autista, todo autista, ele tem a sua capacidade. A gente só tem que explorar a forma como ele vai se encontrar, se entender e fazer. Então não existe superdotação em todo autista nível 1 de suporte. Assim como nem todo autista nível 3 de suporte vai ser o autista que vai usar fralda a vida inteira. Né? Então vamos entender o espectro, e é isso que faz com que a gente esteja aqui falando sobre isso. Com certeza. E no seu caso, Fabiano, você recebeu o diagnóstico tardio, você provavelmente já estava atuando dentro dessa área como consultor especialista em recursos humanos. Como é que você recebeu isso? Isso mudou alguma coisa na sua vida? Mudou bastante, principalmente porque a gente já vinha com um projeto, na verdade é algo assim. Quando você lida com as pessoas no dia a dia, é uma coisa. Quando isso acontece com você, é completamente diferente. Primeiro que tem a fase de negação, será mesmo? Poxa, será que são outras questões? Mas será que é autismo? E aí a gente começou realmente assim, a entender melhor ainda. Por mais que a gente estudasse, a gente estuda, né, Marcela, bem mais do que eu.
né? E a gente vai se aprofundando muito. E isso aí me ajudou muito, principalmente nessa área profissional. Por quê? A gente tem um projeto, né, que é a inclusão além das cotas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é muito importante. E eu sempre eu sempre falo com as pessoas. E é interessante que antes de eu ser pai, eu sempre imaginei que eu seria pai de uma criança com deficiência. Olha que interessante isso. Sim. E assim, mas eu imaginava que seria uma deficiência física. E aí, quando veio a Maria Luísa, e é interessante quando a gente vai chegar nesse assunto do diagnóstico, porque até então, no 7º mês da gravidez, a Marcela deve falar um pouco sobre isso, estava tudo indo muito bem. E aí, de repente, depois, com uma notícia que seria um outro diagnóstico para a Maria Luísa, dali desandou tudo. E ali veio a minha mente: eu vou ser pai realmente de uma criança com deficiência, porque no assunto para a gente chegar, a Marcela, quando a gente foi fazer, sabe quando você vai, toda mãe gosta de ver, quero ver o rostinho, para ver se tem Quero ver se tem cabelo, e aquela questão se tem todos os dedinhos. Para que a gente foi fazer isso? Além de pagar caro, a gente teve, né, um diagnóstico realmente... Eu não vou dizer equivocado, que eu prefiro entender que Deus operou um milagre na nossa vida, mas a Maria Luísa teve, né, desde o ventre, um diagnóstico de nanismo. Um diagnóstico desafiador. Desafiador. Sim. Você imagina a Marcela no 7º mês de gravidez, a gente pintando o quarto, montando todo o quarto, a gente vai para uma realidade de um exame para ver o rostinho, se tem cabelo, e sai de lá com laudo dizendo possível diagnóstico. E aí, daquilo ele encadeou muita coisa. Até para a Marcela, ela vai comentar quando chega para poder saber a anamnese de fato, né? Porque você não consegue, né, antes disso, saber se a criança é autista ou não. Mas aí você vai uma anamnese desde a gestação. E aí, quando vai começando a fazer essa anamnese, aí você consegue entender depois os porquês até chegar. Então aí eu comecei, mais do que nunca, porque eu sou intérprete de Libras, então eu sempre estive nesse mundo, nessa vivência da inclusão. Então, desde cedo, então, nas empresas que eu trabalho, eu dou consultoria, a gente tenta implementar essa questão realmente do protagonismo, principalmente dos adolescentes e dos jovens aprendizes, né? Então você tem de 14 a 24 anos. E esses adolescentes, esses jovens, eles são colocados à margem. Então, não vou dizer que nem todas as empresas cumprem as cotas. Sim, tem bastantes empresas que cumprem as cotas, mas só que eles não desenvolvem esses jovens e essas crianças. Por não ter potenciais. Né? Não ter um espaço adequado que você fala, né? Não preparar os colaboradores para poderem receber, né, esse profissional. Isso, justamente porque tem que partir da liderança. Sim. Porque, pasme, tem empresas que cumprem a cota, mas elas fazem o quê? Elas cedem esses jovens aprendizes que têm alguma deficiência para outras instituições. Ou seja, perante a lei, eles estão cumprindo, está tudo certo. Mas eles não desenvolvem, não potencializam. E o que acontece com esses jovens e também com os adultos? O que acontece? Eles saem. Então, a margem do mercado, e o turnover é muito grande. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam colocadas numa mesa separada, numa sala separada e não exploram. Gente, estão perdendo excelentes profissionais. Mas há empresas que realmente, em Macaé, há grandes empresas, que elas incluem de verdade. Então, elas têm a sala descompressão para os jovens, para os adultos, que é muito importante. Então a gente precisa o quê? Potencializar, porque assim, mais do que incluir no papel, a gente precisa realmente entender que há pessoas atrás do laudo. O laudo, ele nunca vai estar à frente de uma pessoa. O laudo, ele não vai dizer quem é o Fabiano, porque eu sou muito mais do que um laudo, diz. E os outros também. Então eu lido com adolescente ano passado mesmo. Por que acontece no recrutamento? Ninguém diz que é autista. Então, quando você vai recrutar,
Isso eu digo também com adultos, tá? Isso acontece com adultos também, ninguém diz. E você poderia entrar numa cota, poderia ajudar, então, assim, porque a gente coloca assim, ó, a gente vai fazer um anúncio de uma vaga. Então você vai colocar assim, extensivo realmente a PCD. Você coloca negrito lá, mas nunca eles vão pleitear por conta da discriminação, por conta da rejeição, do capacitismo. Isso é por conta mesmo dessa falta de conhecimento que ainda tem sobre o assunto, né? Então as pessoas não sabem exatamente do que se trata, do que esses profissionais são capazes. Então, né, é muito importante realmente disseminar esse assunto, né? Para que as pessoas possam compreender exatamente o que é o autismo. E o que acontece? Aí, ano passado, recrutando uma jovem aprendiz inteligentíssima, o hiperfoco dela em números. Olha. E aí, eu conversando com ela, eu não sou médico, então eu não posso laudar e dar diagnóstico de ninguém. Mas a gente com a vivência, e a mãe estava do lado. Né? Como você vai fazer, é menor de idade, aí você vai com um responsável. E a mãe, em momento algum, e a filha falando assim, estava claro. E a mãe, porque você tem essa vivência, então você já consegue reparar. Né? E aí, em momento algum, falou, então assim, fiz recrutamento normal. Depois, ela começou a sofrer bullying na escola. Nossa. E fizeram muito com a menina. Chegou ao ponto dela sair, ela trancar a matrícula da escola. E ela estava sem estudar. E para você participar do programa, você que tem que estar na escola. E o que a gente fez? Essa mãe não interviu. Nós tivemos, aí entra a história da Sheila, uma consultora financeira, tinha acabado de receber o diagnóstico assim, uns 3 ou 4 meses. E ela estava lutando com aquilo. E ela, não, Fabiano, vamos dar um jeito. Vamos na escola, vamos no conselho tutelar e a gente tem que fazer. Porque a gente acaba entrando num universo e a gente conseguiu com que ela retornasse para a escola e a gente conseguiu caminhar com ela. E ficamos ali. Não ficamos muito tempo com ela porque ela conseguiu, por ser muito... nesse caso, realmente extremamente capaz e inteligente. Ela estava fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho e ela conseguiu um estágio nessa área. E a gente ficou muito feliz, mas enquanto ela esteve conosco ali, ela nos surpreendeu. Nessas campanhas que a gente faz mensalmente, Janeiro Branco, né? O Setembro Amarelo, né? Mês que vem agora do Abril Azul. E ela falou, Fabiano, podemos fazer? E a gente tem que dar o protagonismo. Sem dúvida. Então, assim, eu não levei, né, para mim, eu cheguei ao seguinte, quem idealizou o Júlio Verde foi ela. Ai, na frente de todos. Então, eu deixei ela apresentar. Eu não assumi o protagonismo porque eu não precisava disso. E ela precisava. Precisava de uma autoafirmação. De uma autoafirmação. E é por isso que eu acho muito, eu fico imaginando, né? Você é uma pessoa neurodivergente, de repente você pegou seu laudo, né, mais tardio, vamos colocar uma jovem aprendiz. E aí você chega onde você vai estagiar e você vê um cara com cordão. Você fala, opa, é essa identificação, essa furada de bolha que a gente está aqui para fazer. Já não sou aqui o estranho no ninho, eu tenho a quem recorrer se algo acontecer. Isso né? é muito importante. E é bacana, né, que o Fabiano falou da questão da escola. Eu queria até saber a opinião da Ana Carolina, como é que é a questão do Isaac na escola. Porque o Isaac, ele vai fazer 7 anos. Sim. Como é que é o relacionamento dele na escola, com os amigos, essa vivência? Primeiro, porque assim, o diagnóstico não define o Isaac. O Isaac continua sendo a criança mais linda e amorosa que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E eu sou a presidente do fã-clube dele. Ótimo. Mas o Isaac é uma criança não verbal, nível 3 de suporte. Ele faz uso de uma prancha de comunicação aumentativa, que é a que a gente chama de CAA. A CAA dele vem com tecnologia, então o Isaac leva o iPad com o aplicativo chamado TD Snap para a escola. E esse período da escola se adaptar ao Isaac, o Isaac se adaptar à escola, a gente media. Então, a escola recebe o treinamento da equipe multidisciplinar do Isaac, para poder aprender a mexer na prancha, introduzir na prancha o dia a dia, né?
A gente pauta sempre muito na rotina para dar a ele previsibilidade. Escola é um lugar muito ruidoso, escola é um lugar de muito movimento, escola é um lugar, entre aspas, muito sensorial. Então, assim, tem cheiro, tem uma hora que tá todo mundo junto no parquinho, daqui a pouco tá todo mundo junto na sala, né? Então, no caso do meu filho, que tem um nível de suporte muito alto, ele é sempre mediado, ele tem uma mediadora. O Isaac, além da prancha, ele, se precisar, faz uso de abafador, se precisar, faz uso do colete de compressão sensorial para ele sentir conforto. E a escola já compreendeu que quando ele precisa também, ele precisa de movimento para se autorregular. Então, ele é permitido a ele sair da sala, correr de um lado para o outro e retornar ao ambiente. Importante ressaltar aqui que o Isaac entrou nessa escola que ele está hoje, ano passado, e o meu filho, ele não tocava no lápis, ele entregava o lápis para você e pedia para você pintar. Pintar. E você pintava. Dava o comando para você pintar no aplicativo, no comunicador. E aí, ele começou a pegar no lápis, ele começou a pintar, ele começou a fazer o controle motor do nome dele, reconhece todas as letras. A gente conseguiu medir o Isaac quando estava de 1 até 50, reconhecia todos os animais, falava em 2 idiomas. E aí a prancha passou a ter também a aula de inglês, porque a escola é bilíngue. Então, quando você permite, o poder libertador da comunicação. Uma criança nível 3 de suporte, ela não vai ao banheiro sozinho. Meu filho ainda precisa de suporte para ir ao banheiro. Mas, quando você permite ela comunicar, ela voa. O poder que a comunicação tem de permitir aos nossos filhos comunicar que eles estão com dor, que ele está com fome, que ele está cansado. E isso não tem preço quando a fala ainda não está constituída, né? Então, quando você tem mecanismos que te dão suporte, você consegue medir. E por mais que você... mas ele é nível 3 de suporte, por que ele está na escola? É verdade. Por que ele foi para a escola? Né? E aí você vai falar assim, nossa, mas ele precisava estar nesse ambiente. Sim. Quando chegou em janeiro, o Isaac fez a passagem do pré-2 para o primeiro ano, e a gente estava nas férias e o Isaac desenvolveu a fala. Olha. E melhor, ele desenvolveu a fala e a leitura. Ele começou a ler. Então, esse conhecimento estava ali. E se ele não estivesse nesse ambiente? Eu acho que fica aqui muito a questão da importância, né, de inserir essas crianças, os adultos, no ambiente escolar. Porque a gente vê que talvez muitas mães não compartilham da mesma realidade e tem a dificuldade de achar uma escola que consiga fazer essa inclusão, que tenha o suporte necessário. Você, Marcela, como psicopedagoga, você conseguiria dar alguma orientação para essas mães? A mãe precisa entender que ela tem que ser protagonista da história. A Ana Carolina é um exemplo disso. Se ela tivesse ido com o percurso do discurso, seu filho é um autista nível 3 de suporte, aí o que ela ia pensar? Então ele deve ter uma deficiência intelectual, pra que eu vou ficar me desgastando, pagando uma escola e levando meu filho? Sim. Quando a mãe entende que ela precisa ser protagonista da história dela, do filho dela, da família dela, ela vai entender que, meu filho ele não é limitado ao laudo, como o Fabiano falou. Ele não é isso aqui está escrito no papel. Então agora vamos ver o que ele vai ser. Então o primeiro conselho que eu dou para essa mãe é isso. Marcela, a gente está falando de uma mãe aqui que ela não tem condição de ter uma equipe multidisciplinar. Como a Ana falou, você tem a escola. A escola, ela não pode, e ela não é o inimigo. A escola não pode se permitir em ficar nesse lugar, porque a escola é a rede de apoio, a escola é a terapia, a escola é, às vezes, para muitas famílias, tudo que a criança tem. Então, essa mãe, ela precisa ser protagonista de assumir quem é o filho dela, ela precisa estudar. Eu não quero me capacitar nisso, eu sou uma advogada, eu não quero entender mais sobre cérebro, mas você precisa entender sobre seu filho. Seu filho é a sua obrigação, porque você vai pleitear por ele. Então, se ele é um nível 3, ele precisa de um mediador e a lei garante que ele tem, então a gente vai correr atrás disso. Então, o primeiro ponto é a mãe entender que ela é protagonista. Segundo ponto é a mãe entender que a escola não é inimiga. E a escola entender que a família não é inimiga.
tá? Existe uma terceira ponta, a gente não vai entrar nisso agora, mas é uma terceira ponta, que aí sim a escola e a família precisam se unir para cobrar dessa terceira ponta. E aí essa mãe na escola tem que ser parceira. E ela tem que fazer a parte dela em casa e uma demanda dos filhos na escola, e a escola também tem que ser parceira dessa mãe. Entender que existe uma lei brasileira de inclusão, que existe o direito, né, garantido dessas crianças. Então, não é favor. Nós entendemos que é muito desafiador por vários aspectos. É novo para todo mundo. Mas a gente não pode, Dani, ficar o tempo todo com esse discurso. Ai, porque é novo. Ai, porque é prematuro. Não, gente. O site do governo existem cursos gratuitos que liberam com certificado, que é o MEC. Você pode estudar gratuitamente sobre o cérebro autista, tá lá. Então, é uma via de mão dupla, sim, sabe? As mães precisam, sim, cobrar, né, com educação, com gentileza, mas mostrar que vieram. E se a escola não está entendendo, faça a escola entender o papel dela. Principalmente, fazendo uma colaboração à fala da Marcela, no caso de crianças atípicas não verbais, seja no suporte 2 ou no nível de suporte 3, que a fala é muito comprometida ou que a criança não tem uma fala consolidada, a gente não pode esvaziar o direito da criança a ir para a escola. Ela tem o direito de ir para a escola. Ela tem o direito dessa convivência com os pares da mesma idade. Sim. E esse movimento só ocorre no ambiente escolar. Esse movimento não ocorre no parquinho do condomínio, não ocorre na praça. Esse movimento só vai ocorrer dentro do ambiente escolar. No caso do Isaac, eu vou dizer para vocês que o Isaac é uma criança, entre aspas, privilegiada. Mas como uma fala que a Marcela está trazendo, os pais precisam conhecer sobre autismo. E eu não vou colocar só sobre a mãe como família, eu vou colocar sobre os pais. Os pais que não conhecem, não estudam o autismo, eles comprometem o filho. Sim, sem dúvida. Porque é quando você entende que o filho precisa de uma prancha de comunicação, e a prancha não precisa ser no comunicador com tecnologia. Ela pode ser simplesmente uma prancha de comunicação no papel. Sim. Quando você compreende que o seu filho precisa de mediação, e a mediação não consegue dar o suporte, é você que vai dar a informação, olha, ele desregula, esse aqui é o brinquedo afetivo, se ele desregular, me chama, vamos fazer o teste, vamos começar com 1 hora, depois a gente vai para 2. Como ele ficou no recreio? Foi muita informação sensorial para ele, o recreio? Então você precisa conhecer o seu filho, dominar o que é o autismo, porque o espectro faz parte dele. Vai acompanhá-lo nas várias fases da vida dele. Não vai desaparecer. E não vai desaparecer quando ele sair da fase de criança. Então, ele vai ser um adolescente autista, ele vai ser um jovem autista, ele vai ser um adulto autista e ele vai ser um idoso autista. Então, o que a gente precisa compreender existe um espectro. E eu creio que o Isaac hoje 3 seremos 2. Do 2 seremos nível 1 de suporte. Por quê? Nós compreendemos que ele precisa do suporte, a escola precisa do meu suporte, eu preciso do suporte. E falando sobre família, muitas famílias só têm a escola como rede de apoio. É interessante vocês tocarem até nesse assunto da família, porque antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui e o Fabiano, né, comentou que na maioria das vezes as mães atípicas elas estão solo. Então, assim, normalmente o pai, né, quando recebe o diagnóstico, opta por não continuar na família. Então, como é que é isso para você, Fabiano? Porque você contou que você já sentia que ia ter um filho com deficiência. E aí você se preparou para isso e quando você recebeu o diagnóstico, claro, é um impacto. Mas você estava se preparando para isso. E aí é muito interessante ver, né, a forma como você se preparou, que é totalmente ao contrário do que acontece normalmente nas famílias. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É interessante essa questão porque a gente sabe que o número é bem elevado, né, sobre o divórcio de famílias atípicas, né? A gente sabe que o divórcio de família típica é realmente de 5 para 1. Mas o divórcio de uma família atípica chega a quase 80%. Então há casos e relatos que o pai e a mãe para uma consulta e quando termina, né,
recebendo o laudo pós-consulta, ele literalmente, né, houve um caso de chegar em casa, um homem fazer a mala e ir embora. E deixar aquela mulher, aquela mãe, naquela situação. E como eu já tinha esse sentimento de ser pai de uma criança deficiente, para mim realmente assim foi um alívio a questão da Maria Luísa. Não foi tanta surpresa, mas foi um alívio, porque foi uma resposta para muitas coisas. E a gente tem que levar em consideração, principalmente as mães, eu falo como pai, que permaneci. Sim. Eu permaneci com todas as minhas questões, que depois a gente, né, foi descobrir o diagnóstico tardio, mas eu permaneci porque a gente precisa entender a mãe, a mulher. A gente não está falando só da mãe atípica, só do filho, né? No caso que a gente está falando sobre a Ana Carolina, a Marcela, né? Sobre a nossa filha Maria Luísa. Mas a gente tem que entender, até mesmo no mundo corporativo, quando a gente vai falar sobre isso, e às vezes a gente se questiona e julga. Quando chega aquela sua colega de trabalho toda descabelada. Cansada, sem maquiagem, sem nada, e que geralmente as pessoas julgam. As mulheres reparam mais que os homens, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? A gente julga, fala, desleixada, como que pode chegar? Mas a gente não tem a ideia, não sabe como ela chegou no trabalho, o que ela passou até chegar. Então o filho desorganizou, ela passou a noite em claro, porque acorda, vamos dizer, do nada, 3, 4 horas da manhã querendo brincar, ou acorda desorganizado, e aí você tenta organizar aquela criança, e aí você já chegou 3, 4, 5 horas, e aí que ela precisa deixar de repente numa escola, e ela vai daquele jeito, e ela não tem esse suporte. Quando a gente fala também nessa questão do apoio, não é só para o profissional que está ali, que é atípico, mas para a mãe e para o pai. Porque não é filho de chocadeira. Exatamente. Esse jovem aprendiz, ele tem mãe, né? Ele tem família. E aí eu passo até a pergunta para a Ana, porque a Ana, ela é presidente de uma cooperativa, né? E para poder conciliar tantos papéis, né, atividade profissional com as necessidades do filho, como é que é isso para você, Ana? E também se o cooperativismo te traz alguma facilidade em relação a isso? Então, a Coprona, ela é assim... Eu falo que a Coprona é um filho que deu certo. Né? Porque graças a Deus, nós temos um corpo de diretores com maioria feminina. E na diretoria nós temos muitas mães. No conselho também nós temos mães que são atípicas. E a gente começa a se dar suporte. Eu vou dizer, complementando aqui um pouco a fala do Fabiano, a mãe solo, a mãe que ficou para dar conta do rolê, ela é 86% de uma família. Então, imagina, dos 100% de família, 86% são mulheres que cuidam. Nesses 86%, que são as mulheres que cuidam, nós temos a excepcionalidade da família em que os pais estão, que o companheiro ficou. Isso acaba se tornando excepcional. E o mais complicado disso tudo é você entender que também sobre essa família existe um peso do autismo. Por quê? Porque o Fabiano saiu para trabalhar, a Marcela saiu para ficar. Teve que permanecer. Sim. E sobre a Marcela houve o abrir mão da carreira, abrir mão do trabalho, abrir mão de toda uma história, abrir mão dos sonhos, abrir mão de toda uma perspectiva profissional e de crescimento. E o Fabiano, a sobrecarga de produzir para 3, de manter a casa funcionando, de manter o sustento e manter um tratamento que é medicamentoso, que é caro, e de manter a estimulação funcionando e manter essa roda girando. Então, sobre uma família atípica, cujos os pais estão juntos, também existe um peso. Mas eu digo que o autismo é caro. E isso eu digo para todos vocês. O autismo é caro. E o preço do autismo não é o dinheiro. O preço do autismo é social, porque a família fica isolada, essa mãe solo fica isolada. O peso do protagonismo solo,
porque é ela que tem que manter toda essa estrutura verticalizada funcionando. É a mãe solo que media a criança, é a mãe solo que vai para a reunião da escola, mediar com a escola, é a mãe solo que intervém quando tem tratamento multidisciplinar, quando não tem tratamento multidisciplinar particular, essa mãe solo está na rede pública. É a mãe solo. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não há nada que pague o preço dessa mãe solo, porque é ela quem faz a estrutura acontecer. É a maior terapeuta que o filho tem, é a maior incentivadora que o filho tem, é a pessoa que provê sobre a casa, é a pessoa que organiza a casa, é a pessoa que está sobrecarregada emocionalmente, é a pessoa que está sofrendo por inclusão, sofrendo para ter inclusão, mas também sofrendo distanciamento social. Sim. E a gente vai começar a ouvir falar muito mais sobre burnout e, infelizmente, casos de suicídio de mãe solo, em que a gente ouve muito falar, mas pensem comigo, essa fala é muitas das vezes silenciada. E silenciar a maternidade atípica, solo, eu estou dizendo que todas as maternidades são relevantes nesse caso. Mas a família mantida por uma mãe atípica, solo, quando a gente consegue fazer esse silenciamento, nós estamos negligenciando essa mulher, colocando ela numa situação de vulnerabilidade. E a questão sobre isso, estudos, né, realizados nos Estados Unidos apontam, né, a Marcela sempre comenta nos estudos dela sobre a atenção, o alerta da mãe atípica. É comparado a um soldado no campo de batalha. Né? Porque o soldado no campo de batalha, ele não pode dormir, ele não pode comer, ele não pode sair do ponto dele, porque senão ele pode ser rendido. Sim. Então o estresse da mãe atípica, da mãe do autista, ele é comparado a um estresse de um soldado no campo de batalha. Ela está o tempo todo vigilante, ela está o tempo todo fazendo, como a Ana falou, fazendo acontecer. Né? E quando a gente fala da conscientização do autismo, a gente fala sobre o autismo, sobre o cérebro autista, mas é muito importante isso que a Ana coloca, como você colocou, ela é exceção dessa regra, e isso é muito ruim, porque a gente não queria que ela fosse. Sim. Mas ela falou uma verdade, e as pessoas não sabem, Dani, não sabem, porque a gente vive na comunidade. A comunidade autista. Então, a gente sabe o que acontece dentro dessa bolha. Sim. Então, estar fora dessa bolha, como estar aqui hoje falando sobre isso, é falar para as pessoas que mães autistas morrem. Adoecem. Elas têm mais propensão a câncer, depressão, infarto, estatisticamente falando. Porque ela não tem tempo para se cuidar, não tem tempo de comer direito... Né? Então, a gente não vê hoje... uma escolha. E a gente você não vive uma maternidade atípica numa jornada de 24 horas por 7, porque essa é a jornada da mãe atípica, 24 horas por 7 dias. Então, a mãe atípica, ela não descansa. Ela não tem lugar de descanso. Ela não tem lugar de descanso, né? Então, quando você fala assim, nossa, mas e pra você estar aqui? Nossa, eu acordei 2 da manhã. Exato. Para sair com 40 minutos de atraso, porque a minha criança desregulou. Exato. Para eu chegar aqui, faltando 5 minutos para a hora marcada. A pessoa fala assim, olha a Carol toda. Aí você olha, é o case de sucesso. Não, eu não sou o case de sucesso, eu não gostaria de ser a exceção, mas eu abri mão de uma carreira. Eu abri mão de um emprego. Então você entende que quando a gente fala que dá certo, deu certo apesar de. Ela abriu mão, deu certo. Ela tá aqui linda, maravilhosa, sensacional. Mas ela sempre tem um prejuízo. E isso que as pessoas às vezes não entendem. E é tão importante a gente falar isso aqui, porque a gente vê hoje, né, Carol, muito a romantização. A gente vê influencer com a filha um laço de fita lindo, né? E a família viajando, e a família, o filho atípico fica, os filhos típicos viajam. Gente, isso não é o chão que a gente pisa. É a realidade da não maioria. É a realidade. Tem mãe que não consegue nem na esquina comprar um pão, que dirá viajar. E quantas vezes também a gente deixou de estar em lugares, em festas... Porque a gente já imagina... Né? Reunião de trabalho. Eu tenho uma agenda com reuniões durante o dia. E aí eu tenho sempre 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Se o Isaac desregula, amada, a agenda da Carol foi cancelada. É isso. É sobre isso. Entendeu?
Ana, você falou também que na sua cooperativa, além de você, tem outras mães atípicas. E como é que é esse relacionamento entre vocês? Vocês se ajudam? Conta um pouquinho pra gente. A gente troca muita experiência na questão de tratamento, né? No caso de estimulação, a gente tem um autista mais velho que o Isaac, que ele ainda é não verbal. E por que eu sempre falo que os pais, eles têm que ser protagonistas desse conhecimento? Porque esse menino, ele é um lindo e ele está há 4 anos fazendo estimulação. Mas nunca apresentaram para ele uma prancha de comunicação. É de doer. Isso é muito difícil. Porque quando você troca com uma mãe assim, mas ele não tem prancha de comunicação. Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o iPad. Não, mas pode ser a de papel. E você vai falar disso e a pessoa assim, pode. Eu me pergunto, aonde estava o profissional de saúde que deu suporte ao seu filho 4 anos e esse menino está fazendo estimulação, não sai a fala, mas ele tem o poder de comunicar. Exato. A CA, ela dá à criança o poder de comunicar. Sim. E de lá vem a oralização. De lá vem as primeiras palavras, de lá vem a primeira fala. Do que as pessoas pensam, vai atrasar a fala. Não, é um método de estimulação. Então, por que eu sempre digo isso? Os pais precisam ser protagonistas desse tratamento. Os pais precisam acompanhar esse tratamento por várias questões. E, gente, eu vou dizer de um menino de 8 anos que não é que ele não tenha cognitivo de ir ao banheiro sozinho. É um menino de 8 anos que ninguém nunca apresentou uma rotina visual para ele. É um menino de 8 anos que ninguém experimentou escovar os dentes dele. Porque, não tem muitas questões sensoriais. Sim, então vamos desensibilizar. Isso. A gente escova hoje o primeiro dentinho, amanhã a gente escova o primeiro dentinho e mais um, daqui a pouco a gente está escovando o dentinho todo. Não suporta barulho, não deixa usar abafador, vamos desensibilizar. A gente usa um pouquinho o abafador, 5 minutos, depois a gente aumenta para 7, daqui a pouco. Mas esse protagonismo é a mãe. Esse protagonismo é essa mãe solo, que tem que dar conta do todo dessa roda, dessa engrenagem. E aí uma mãe ajudando a outra. No nosso caso, né? O que a gente faz e aí, qual a medicação que tá usando uma medicação, tá dando suporte, o Isaac faz uso do cannabis, mas é o cannabis da associação, o cannabis importado, por que ele... E isso vai criando uma rede de apoio, de referência. Com o Lorenzo deu certo nisso, ele não precisou de mediação, mas com o Davi precisou de mediação, com o Isaac precisa de mediação. Né? O Lorenzo, ele consegue comer sozinho, o Isaac ainda não tem condição motora de comer de forma independente. Mas isso não significa que não vai alcançar. Exato. Então, essa troca que eu acho que é o mais enriquecedor dentro da Coprona, porque são mulheres que têm um histórico e, assim, mulheres com conhecimento que precisaram abrir mão de carreira, de trabalho e precisaram ir para casa. E não foi uma escolha do tipo, você vai ser só mãe, tá? Não, é uma escolha que você tem que fazer por responsabilidade para que o seu filho tenha um mínimo de dignidade. Exato. E a gente vê, né, Marcela, muitos questionamentos das pessoas falando que nos últimos tempos tem aumentado o número de diagnósticos de autismo. Uhum. E aí ninguém entende, mas antigamente não tinha, ninguém falava sobre isso. O que se deve isso? Antigamente não falava e nem se via, né? Porque essas crianças ficavam em casa quando adultos continuavam em casa. E depois a gente veio com o sistema dos hospitais psiquiátricos e elas iam para esses lugares e ficaram ali totalmente à margem da sociedade. A gente foi evoluindo e aí a gente chega nas APAES, nas apestaloses, e aí você começa a dar visibilidade para essas pessoas, mas elas ainda assim separadas do todo, né? E que são as escolas especializadas. E hoje a gente tem uma sociedade que começa a ser mais consciente. Por quê? Porque foi evoluindo, como tudo na vida. Então, lembra que eu falei que tem um livro que é o Manual Psiquiátrico do DSM-5? Ele é o 5 porque ele já passou pelo 4, pelo 3, pelos 2, pelo 1. Né? Exatamente. Cada livro é uma revisão.
que esses psiquiatras estudam, acompanham, investem dinheiro para pesquisa, para todas essas coisas. E ali eles começam a entender que, então isso aqui, junto com isso aqui, não existe mais. Por quê? Porque essas duas coisas dão uma. Foi mais ou menos o que aconteceu com o autismo. Né? A gente tinha no DSM-4, Transtorno Global do Desenvolvimento. Aí você tinha Asperger, que é um termo até que caiu em desuso, né? Porque é o sobrenome de um médico nazista, então a gente não usa mais, mas era o transtorno, era o autista, o transtorno do autismo, autismo infantil. Aí você tinha o transtorno da deficiência intelectual e aí você tinha o Asperger. Conforme a gente vai estudando, entendendo esse cérebro, fazendo ali, né, as mediações com uma família, testes, enfim, você entende que essas características, elas estão englobadas nesse transtorno neurobiológico. Por isso que vira espectro. É um transtorno neurobiológico. Esse cérebro, ele tem uma condição diferente de aprender as coisas. Aí a gente começa a entender que o autista nível 1, que tem então, era a criança que é um bicho do mato, a criança sem educação, a criança birrenta, a mimada. A gente começa a entender que antissocial, o bichinho do mato, né? Sim. A gente começa a entender que isso é uma condição cerebral. Que essa criança, ela está no nível 1 de suporte porque ela tem um prejuízo, né? A gente tem duas divisões, que é o prejuízo da comunicação social e um comportamento fixo e restrito. Então, aquela criança que gosta muito de, nossa, meu filho gosta muito de dinossauro, ele só fala de dinossauro, só quer dinossauro. E se você não apresenta o dinossauro para ele, ou quer ficar com o dinossauro, ele é uma criança que fica muito irritada. O nome disso é hiperfoco e desregulação. Claro que a gente está falando do olhar do autista, tá? Então, a gente começou a ver isso. Então, existe um nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte, ele é mais funcional que o nível 3. Então, essas nomenclaturas caíram e aí você deixou de ter o transtorno, autismo para o transtorno do espectro autista, onde a gente vê essa diversidade dos cérebros e você divide em níveis. E aí, com isso, a gente começa a entender que antes o autismo só era majoritariamente masculino, meninos. Isso que eu ia perguntar até. Com essa nova classificação, né, com esse espectro, com essa variação, você já começa a entender que aquela menina, ela tem mania de brincar com as bonequinhas todas enfileiradas, né, na escolinha, aquilo ali é um padrão restrito de comportamento. Sim. Ela está comunicando algo com aquilo ali. Então, começou a observar que, apesar de meninas serem mais difíceis de diagnóstico, elas também são autistas, elas também têm direito. Aí você tem realmente esse aumento, assim, muito grande, né? E as pessoas também se assustam muito, porque adultos têm se apresentado como autistas, mas como o Fabiano falou, você tem um filho e a primeira coisa que acontece é assim, a sogra, a avó fala assim, nossa, fulano fazia isso quando era pequeno, gente, na época dele não tinha isso. É muito aí isso. A pessoa, gente, nossa, era assim mesmo. E aí a gente vê que essa gama das crianças já começa, né? Então a gente tem uma estatística que em 99, a cada 1.000 nascidos era um autista. Hoje a gente tem, o CDC libera todo ano, né? Quase todo ano, no mês de abril, né? Que é o mês da conscientização. O CDC libera, pelos estudos que eles fazem, com crianças até 8 anos, essa estatística. Em 99 era 1 para 1.000. Em 2025, cada 31 nascidos, um é autista. Nossa, muita diferença. Né? E aí a gente tem as condições genéticas, que a gente já mapeou 6 genes para o autismo. A gente tem a questão ambiental, né? Que é uma questão que mulheres acima de 40 anos, a mulher, ela está no mercado de trabalho. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai protelando essa gestação. Então, existem algumas condições que podem aumentar a probabilidade. Isso não quer dizer que a criança vá nascer, né, dentro do espectro, mas aumenta a probabilidade. Então, mulheres acima de 40 anos, mulheres diabéticas, né? Então, existem alguns fatores que, através dos estudos, começaram a entender que, por conta disso, houve esse aumento. Interessante. Nosso programa está quase chegando ao fim. Eu não sei se vocês gostariam de deixar alguma mensagem para quem está assistindo. Então, fiquem à vontade. Fala, Ana Carolina. Nós estamos aqui. Orientação. Claro. Eu acho que a relevância desse bate-papo
é trazer ao cooperativismo essa visão da inclusão e trazer para as famílias atípicas que o cooperativismo é isso. É um dos nossos princípios, é um dos nossos alicerces, né? A inclusão, vocês fazerem parte disso. Então, quando a gente fala que o autismo ou a atipia de um filho te exclui, te apresenta solidão, te apresenta isolamento, o cooperativismo do outro lado, ele caminha junto. Ele te apresenta o caminhar mútuo, caminhar lado a lado. Então, conhecer o cooperativismo é como a gente permitisse para o cooperativismo conhecer a nossa realidade como pais atípicos, como família atípica, né? Para que todos possam compreender que hoje eles são crianças, amanhã eles serão adolescentes, e eu gostaria muito que o Isaac ele estivesse à frente de uma cooperativa quando ele fosse adulto, para que ele pudesse escolher um modelo de negócio, um modelo de vida que sempre fez sentido para ele, porque ele viu a mãe trabalhar dessa forma, ele viu a gente construir dessa forma mútua, conjunta, respeitosa, respeitando as diversidades, mas caminhando lado a lado. Isso é cooperativismo. O cooperativismo é você compreender que não há solidão dentro do cooperativismo por conta da atipia. A mãe atípica, a família atípica, os atípicos, né, os neurodivergentes têm esse espaço dentro do cooperativismo por ser um pilar nosso. Incrível. Conhecendo mais, né, sobre o cooperativismo, andando com a Ana, ela trazendo pra gente, né, eu percebo que o cooperativismo, ele faz não o ponto final, mas a vírgula, que muitas famílias precisam. Então, no cooperativismo, a gente vê que a família ela não é um problema. Ela tem uma condição. Então, não é um ponto final. Opa, temos uma vírgula aqui. E a partir disso, como nós vamos fazer? Né? E, particularmente, eu fico muito encantada. Né? E é um privilégio estar aqui. Eu agradeço muito, né, a Ana pelo convite de poder fazer parte disso. Conscientizar as pessoas, para que as pessoas possam entender e estar mais de perto dentro da visão do cooperativismo, que é linda. E eu espero que todo mundo entenda que é possível. Né? Nós, famílias atípicas, nós não somos um problema. Às vezes a gente tem a solução. Para algumas coisas. É verdade. Eu quero agradecer também a oportunidade, esse privilégio, de entender porque a gente participa de algo que valida. Então, vocês estão na contramão, o cooperativismo. Então, quando o cooperativismo realmente chega e você vivencia isso no dia a dia, então, assim, as pessoas que trabalham, que cooperam, que fazem parte, realmente elas se sentem importantes. Sim. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você desenvolve e que possamos realmente ter outras oportunidades como essa de poder falar, não só porque a gente não tem só o conhecimento, nós temos a vivência e a prática. E isso é muito importante, a gente assumir esse protagonismo. Então, entender que o Isaac e a Maria Luísa, eles podem chegar mais do que eu. O futuro do cooperativismo, gente. Verdade, e serão realmente assim, melhores. Sim. E para vocês que estão aí, né, nos assistindo, vocês realmente creiam, tenham esperança. Porque, de repente, hoje vocês estão vendo o seu filho. Meu filho é nível 3 de suporte ou 2 de suporte, mas será que ele vai ter uma carreira brilhante? Será que ele vai conseguir chegar em algum lugar? Vai conseguir completar o ensino fundamental, o médio, chegar a uma universidade? Tenham fé e esperança. Vocês, pais, têm que assumir esse protagonismo, porque médico não vai assumir esse protagonismo. Quem vai dizer e vai ditar toda a regra são vocês, somos nós pais. E eles serão melhores do que nós. Com certeza. Agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que o conteúdo agregou muito conhecimento para quem assistiu. Gostou do conteúdo? Aproveite para curtir e compartilhar o nosso videocast. Até o próximo Resenha Cop.